Olá, queridas saramadianas, queridos saramadianos. É um prazer estar com vocês aqui hoje nesse vídeo, para falar de José Saramago, que nesse ano de 2022 completa seu primeiro centenário de nascimento. Meu nome é Daniel Vec, eu sou historiador, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E estou aqui querendo primeiramente agradecer a essa ótima iniciativa da Academia Mineira de Letras e da Faculdade de Letras da PUC Minas Gerais, entidades às quais eu agradeço o imensíssimo convite por fazer parte dessa coleção de vídeos que está a lançar sobre esse magnífico escritor, único nobel da literatura portuguesa, de língua portuguesa até hoje. Então, José Saramago é um escritor que dispensa comentários, não é? Estou aqui hoje para falar de uma obra específica, por mais que ele seja um autor, como é de conhecimento geral, bastante políglota, um polígrafo que quer dizer que é um escritor que se debruça sobre diversos gêneros textuais, ou seja, Saramago escreveu peças, escreveu romances, escreveu contos, escreveu crônicas, escreveu peças de teatro, enfim. Mas eu estou aqui para tratar com vocês de uma obra bastante especial e importante na sua carreira e produção literária. É Levantado do Chão, obra publicada em 1980 e que traz como tema principal um assunto bastante atual, a questão agrária. A questão agrária dos portugueses, se não a questão agrária global, é ainda um tema bastante sensível, porque ainda completamente tomada por desigualdade. Né? É de conhecimento geral que, estatisticamente, em continentes ou em termos globais, poucas porções de terras, muitas porções de terra, quero dizer, desculpem, pertencem a poucas pessoas. Essa desigualdade na distribuição de terra é a grande tônica de Levantado do Chão, porque vai contar a história dos trabalhadores agrícolas da região sul de Portugal, mais especificamente da região do Alentejo, diante das desventuras que passam de geração a geração, sofrendo com escassos trabalhos, péssimas condições de trabalho, baixíssimos salários, ou seja, nem o mínimo para uma sobrevivência. Então, Levantado do Chão é um romance de denúncia das más condições de vida dessa população agrícola e se faz ainda presente hoje, visto que tantas famílias da zona rural, tantos trabalhadores agrícolas ainda passam pelos mesmos percalços que vamos aqui ver ao abrir as primeiras páginas desse livro. Levantado do Chão é um livro bastante famoso de José Saramago, isso quer dizer que muitas críticas, muitos estudos envolvendo artigos, teses e dissertações já produzidas sobre ele estão aí disponíveis na internet, estão aí disponíveis nas casas editoriais, mas a gente sabe como é essa questão da leitura literária e das suas possibilidades de análise. São muitas, quanto mais rica é a obra. E quando se trata de uma produção de José Saramago, você pode ter certeza que você está diante de uma obra que necessitará de décadas para ser minimamente lida. Estamos aqui fazendo uma contribuição a isso, não é mesmo? Então vá lá, pega seu livro Levantado do Chão, o volume tem aí na sua casa, e se não tiver também um livro físico, pode ser um livro em PDF ou algum trecho, para ajudar a fazermos aqui uma leitura conjunta. Para adentrarmos em Levantado do Chão, é importante saber que essa obra de 1980 é importantíssima para a carreira de José Saramago. Né? É de conhecimento geral que, a partir de Levantado do Chão, José Saramago começou a ser reconhecido na grande mídia portuguesa, começou a ser reconhecido por receber inúmeros prêmios. Né? Levantado do Chão foi um romance bastante premiado, bastante reconhecido, falado na mídia portuguesa da época. E, além disso, como o próprio escritor já confessou em inúmeras entrevistas, em Levantado do Chão, como ele diz lá pelas suas 20 e poucas páginas, que José Saramago consegue achar o seu estilo pessoal de escrita. Né? Um estilo de escrita literária que vai perdurar na sua produção literária subsequente e que tem como marca, por exemplo, um novo estilo de pontuação. Não mais aquele que separava vozes com pontos finais e traduções, mas um estilo de pontuação em que a vírgula prepondera. Vírgula enquanto simbologia linguística de abertura de uma obra para com o outro, para o diálogo,
né, uma outra oportunidade de compreensão e entendimento dos temas que cada uma de suas obras explora, não é? Então, Levantado do Chão traz para a gente a oportunidade de explorar a questão agrária portuguesa, perdão, a partir de uma outra ótica, a partir da ótica dos trabalhadores agrícolas. E Saramago, para aprofundar a familiaridade nesse tema, não deixa de realizar uma vivência com os trabalhadores agrícolas de Alentejo, né? Vai ser principalmente no ano de 1976, que Saramago passa a residir algumas semanas ou meses na região do Alentejo, principalmente no distrito de Évora, né? Mais especificamente no Conselho de Montemor. E é lá que ele vai conhecer alguns trabalhadores agrícolas, cujas memórias vão ser essencial para a composição de Levantado do Chão. Mas antes disso, ainda é preciso alertar que na própria família de José Saramago há ligações com os trabalhadores agrícolas. Seus avós maternos do Ribapede, região mais ao norte do Alentejo, eram trabalhadores agrícolas, o que mostra que sua família era extremamente ligada à terra, extremamente ligada ao trabalho rural, não é? E ele não deixa de afirmar que isso influencia bastante na produção, na construção de Levantado do Chão, não é? Ele diz, por exemplo, no discurso de Estocolmo, em 1998, quando ele vai receber o Prêmio Nobel de Literatura, ele diz o seguinte: vieram depois os homens e as mulheres do Alentejo, aquela mesma irmandade de condenados da terra que pertenceram ao meu avô Jerônimo e à minha avó Josefa, camponeses rudes, obrigados a alugar a força dos braços, a troco de um salário e de condições de trabalho, e só mereceriam o nome de infames, cobrando por menos de que nada a vida a que os seres cultos e civilizados que nos pesamos de ser, apreciamos chamar, segundo as ocasiões, preciosa, sagrada ou suprema. Gente popular que conheci, enganada por uma igreja tão cúmplice como beneficiária do poder do Estado e dos terratenentes latifundistas. Então, exatamente essa é a radiografia de Levantado do Chão, que casa, por exemplo, com a radiografia que faz o historiador Kenneth Maxwell, que escreveu O Império Derrotado, Revolução e Democracia em Portugal, em que registra um sul de Portugal extremamente desigual na sua divisão de terra. Não é? 5% dos latifundiários praticamente dominavam todo o território. E nesse sentido, os conflitos eram mais do que já tradicionais nos costumes desses trabalhadores. Né? Levantado do Chão vai contar a história da família, de famílias agrícolas inúmeras, que vão ser representadas por uma única família ficcional, a família Maltempo. Não é? E como eu havia dito para vocês agora há pouco, em 1976, quando José Saramago parte para viver entre os trabalhadores agrícolas do Alentejo, ele conhece alguns trabalhadores que sabiam escrever e conseguiram registrar as suas memórias pessoais. Esses materiais, esses diários de trabalhadores agrícolas foram importantíssimos para Saramago tomar nota de uma perspectiva histórica daquela luta que já se fazia secular, não é? A luta dos trabalhadores agrícolas por melhores condições de trabalho e distribuição de terra. Sendo essa a tônica de Levantado do Chão, Saramago não teve dúvidas de integrar as vozes e as memórias desses trabalhadores em seu romance. Mas algo deveria ser criado. Saramago já era um exímio escritor em 1980 o suficiente para saber que não bastava colar essas memórias ao seu texto. Era preciso, com certeza, construir uma imagem literária dessas memórias. E esse foi realmente o resultado de Levantado do Chão. Podemos acessar, podemos conhecer o nome de algum desses trabalhadores agrícolas que Saramago conhecera e cujas memórias escritas ele lera já na parte da dedicatória de Levantado do Chão. Abram lá antes da primeira página do livro e vem lá na dedicatória o nome de inúmeros operários agrícolas que estão aqui e que ele teve a oportunidade de ver junto no Alentejo em 1976. Não é? Observem aí, por exemplo, que o primeiro operário agrícola a ser dedicado ao romance é João Domingos Serra. João Domingos Serra contém nada mais
do que o nome de dois dos protagonistas de Levantado do Chão, respectivamente Domingos, Mau Tempo, e João, Mau Tempo. Né? Essas ligações não são mera coincidência. Não é? Há muito mais de João Domingos Serra do que apenas essa apresentação dedicatória, e é isso que veremos aqui ao longo dessa apresentação. Olha o segundo nome, o trabalhador agrícola João Bazuga. A João Bazuga, que aparece lá em Folhas Políticas, não é? Uma coletânea de crônicas jornalísticas publicada na segunda metade da década de 70, e que tem uma crônica Notícia João Bazuga, que Saramago fala sobre das condições político-econômicas da reforma agrária. E há também inúmeras outras pessoas alentejanas importantes nesse processo de vivência e construção de Levantado do Chão, ao retratar a condição dos trabalhadores agrícolas no Alentejo. A Mariana Amália Bazuga, que era esposa de João Bazuga, esse casal foi nada menos do que os anfitriões de Saramago, né? No Alentejo. Foi na casa deles que Saramago pôde ouvir as conversas, as expressões populares, as sofrências, estão todas registradas página a página desse grande romance, não é mesmo? João Machado, Silvestre Catarro, são outros trabalhadores do distrito de Évora, com quem teve muito contato José Saramago. E contato muito mais do que dialogal, um contato de estudo. Porque estão aqui, por exemplo, as edições do registro memorial desses trabalhadores. Esse daqui, por exemplo, Uma Família do Alentejo, é de João Domingos Serra, o primeiro do romance dedico. Esse livro foi editado em 2010 pela Fundação José Saramago e se trata da memória individual registrada e escrita mais volumosa que José Saramago acessou. Esse livro José Saramago conheceu em 1976, quando estava lá no Alentejo. Essa outra organização, de Antônio Navarro, tem a sua primeira edição de 1977 e é intitulada Memória Alentejana, Resistência e Reforma Agrária do Distrito de Évora. Aqui contém memórias registradas de Silvestre Catarro e João Machado, que também estão dentro os operários agrícolas a quem o romance Levantado do Chão é dedicado. Sendo sua primeira edição em 77, é completamente possível que Saramago tenha entrado em contato com essas memórias antes de publicar Levantado do Chão. Mas, como eu já disse aqui, o que importa não é a colagem dessas memórias individuais em Levantado do Chão, mas a criatividade de Saramago para poder construir uma imagem sobre essas memórias, juntamente à sua voz, que traz dentro de sua família esses problemas que estamos aqui sinteticamente resumindo como a questão agrária a ser tratada por Levantado do Chão. Né? Essa vivência de Saramago em 1976, na região do Alentejo, ela já foi logo anunciada na primeira reportagem jornalística que Saramago faz após a publicação de Levantado do Chão em 1980. Ele dá uma entrevista para um jornalista do Diário de Lisboa, se não me engano, e ele diz o seguinte: estive em Lavra, da primeira vez. Lavra é uma freguesia de Montemor, certo? Estive em Lavra, da primeira vez, 2 meses. Depois, por intervalos, umas tantas semanas mais. Enquanto de lá voltei, trazia cerca de 2 centenas de páginas com notas, casos, histórias, também alguma história, imagens, imaginações, episódios trágicos e burlescos, ou apenas do cotidiano banal, acontecidos diversos. Enfim, a safra é sempre possível recolher quando nos pomos a perguntar e nos dispomos a ouvir, sobretudo se não há pressa. Andei por Lavra e Montemoro Novo, Escoral, por lugares de gente e descampados. E mais à frente ele diz: você pode imaginar o que é estar a conversar com um velho rural de 70 anos, digo eu, diz tu, e de repente ele abre ali uma gaveta, tira uns poucos cadernos de papel ao maço, escritos em letra garrafal e firme, que até os erros de ortografia eram firmes, e diz para mim: está aqui a história da minha vida. Foi isso que me aconteceu. Levei para o meu buraco a história de João Domingos Serra, contada pelo próprio. Lia nessa mesma noite, a tremer de comoção e frio. Era março de 76. E quando acabei, tinha finalmente a trave mestra do que viria a ser levantado do chão. Até a vida verdadeira era assim, como uma fiada de pedras, postas a atravessar a corrente torrencial de dados em que já me ia submergindo. Por cima de tal ponte podia agora circular a minha vontade. Repito,
Por cima de tal ponte podia agora circular a minha vontade, mas a vida, se repararmos bem, só é o que vidas forem. Então está aqui nessa última frase a importância da literariedade em José Saramago, a importância de construir uma imagem dessas memórias individuais, por cima da qual ele poderia, como diz, circular à vontade, não é? Circular à vontade com sua própria voz. Né? Então, esse autor, narrador de José Saramago, composta por múltiplas vozes de trabalhadores agrícolas alentejanos, vão fazer de Levantado do Chão uma das obras mais ricas sobre o tema, não é? Como eu havia dito antes, Saramago faz contar nesse livro a história da família fictícia Maltempo, né? Especificamente as 4 gerações dessa família. Essas gerações elas vivem momentos políticos diversos de Portugal, desde a Primeira República proclamada até os 48 anos, passando durante os 48 anos da ditadura salazarista, chegando a viver, inclusive, o momento posterior à Revolução de Abril, a Revolução dos Cravos, né, do 25 de abril de 1974. Portanto, na primeira geração temos o primeiro casal de personagens, o Domingos Maltempo, a Sara da Conceição. A segunda geração, né, o seu filho, o filho desse casal, João Maltempo, vai se casar com Faustino e vão constituir, por sua vez, os seus filhos que vão formar a terceira geração, com o Antônio Maltempo, a Amélia e a Gracinda Maltempo. Gracinda Maltempo, que casando com Manuel Espada, personagem revista e importante dessa obra, vão constituir a Maria Adelaide Espada, que vai formar a quarta e última geração contada pelo livro. Não é? Esses personagens vão ser importantes, porque vão singular essas vozes compostas desses trabalhadores agrícolas com quem Saramago conviveu no Alentejo e cujas memórias individuais ele consultou antes de produzir Levantado do Chão. Levantado do Chão, portanto, não é a reprodução por dessas memórias, mas não deixa de ser afetados por ela, não é? Então, quando vamos à primeira geração, lidamos com o primeiro casal, Domingos Maltempo e Sara da Conceição. E logo nas primeiras páginas de abertura desse romance, temos o casal, né, com o bebê, João Maltempo ainda bebê, mudando de cidade, algo que era muito corriqueiro naquela região, visto que os trabalhos eram sazonais e escassos. As pessoas se mudavam por trabalho ou se mudavam porque tinham perdido tudo. Então, encontrar famílias viajando pelo Alentejo individualmente era algo muito corriqueiro. E as primeiras páginas do romance são bem simbólicas em relação a isso. Cito: está a família na sua primeira mudança. Vieram de Monte Lábrea a São Cristóvão em dia de verão que acabou chuvoso. Atravessaram todo o concelho de norte a sul. Que ideia teria dado na cabeça de Domingos Maltempo mudar-se para tão longe? Este homem é um remendão, um andinho relaxado, mas em Monte Lábrea já a vida se ia dificultando. Era o vinho de alguns trapos de montanhoso. Senhor sogro, empresta-me a sua carroça e o seu burro, que eu vou viver para São Cristóvão. Pois vá, e deixa-se cobra juízo para seu bem, e de sua mulher e filha, e traga-me depressa o burro e a carroça, que me fazem falta. Vieram atalhando o caminho, por carreteiros, aproveitando quando podiam a estrada real. Mas logo para encurtar, entreolcando pelo sopé dos cabeços, almoçaram à sombra de uma árvore. E Domingos Maltempo entortou uma garrafa de vinho que se perdeu com o suor da jornada. Viram Montemor de longe, a banda esquerda, e continuaram para o sul. Choveu-lhes a 1 hora de São Cristóvão. Foi um dilúvio de mau prenúncio. Mas hoje o dia está de sol, e Sara da Conceição, sua mulher, sentada no quintal, ponteia uma saia, enquanto o filho, ainda pouco seguro nas pernas, vai tateando ao longo da parede da casa. Domingos Maltempo foi a Monte Lábrea, levar o burro e a carroça ao sogro e dizer que estão a morar numa boa casa. E já os fregueses começaram a ir bater-lhe a porta e não faltará o trabalho. Porém, a gente vê que nas próximas páginas que Domingos Maltempo, fazendo jus ao seu sobrenome, depois de enfrentar um dilúvio bíblico para chegar em São Cristóvão, enfrenta as mesmas dificuldades que enfrentava nas cidades anteriores. A falta de trabalho, as más condições de vida,
E, é claro, a situação mais clássica nessas condições, que é a bebedeira. E logo vem a citação na segunda parte do livro. Este sapateiro é remenão, deita tombas, cardeia, remanche a obra quando lhe falta o apetite do trabalho. Larga forma o seu velo e farta de ofício para ir à taberna. Questiona com os fregueses impacientes e por tudo isso bate na mulher, por deitar tombas e cardear. Por isso também, que dentro de si não consegue encontrar paz, é um homem frenético, que ainda bem não está sentado. Já pensa em levantar-se, ainda bem não chegou a uma terra. Já pensa no outro. É um filho do vento, um maltês. Domingos do seu mau tempo, em volta da taberna e entre em casa aos bordos da parede a parede, dimamente olha para o filho e, por que não me deixa aquela palha, sua mulher malvada? Toma para aprender-se. E aqui a descrição da violência doméstica, né, da visitação à taberna mais do que aos postos de trabalho, e toda a tristeza moral e também histórica que compunha essa e outras famílias agrícolas da região do Alentejo. Né? Prova disso é quando vamos aqui, naquele diário mais volumoso do trabalhador agrícola João Domingos Serra, temos aqui muitas descrições de maus tratos, não é? E uma delas podemos ver exatamente aqui na página 35 do relato. A nossa vivência da Turma de Gadanha foi pouco tempo, mudando-nos meu pai para a freguesia de Santa Ana do Mato. Em cada mudança ia se destruindo a mobília. Em volta dessa freguesia, a pouca distância, habitávamos em 4 vivendas: Santa Ana, Afeiteira, Tarrafeira e Brejoeiro. Na Afeiteira foi a nossa primeira vivenda, onde a minha mãe deu à luz ao terceiro filho. E assim sucessivamente. Então, as cidades mudavam constantemente, não é? As crianças nasciam constantemente. E na página 33, uma referência direta ao alcoolismo do pai do João Domingos Serra, que tinha por nome o Antônio Domingos Serra, né? E ele diz assim, na página 33, meu pai começou por desnortear e esquecer as obrigações e por dever que tinha para com a sua esposa e filhos. Um homem que se viciou no álcool e, com desespero, dando maus dias e mais noites à minha pobre mãe, que se lançava a braços cheios no trabalho doméstico e particular. Começou por este caminho a destruição e a desventura do lar. Então, temos aqui no diário de João Domingos Serra, nada mais, nada menos, aqui que encontramos como conflitos em todas as páginas de Levantado do Chão, ao retratar José Saramago, seu narrador, as desventuras dessa família mau tempo, não é? Mas uma família que há de se levantar, como já traz o próprio título da obra, não é mesmo? Agora, avançando na segunda geração, João mau tempo vai obter oportunidades que a sua primeira geração, seus pais não tiveram, não é? Ainda jovem no tempo da República, ele teve a chance de por exemplo, frequentar escolas. João, mau tempo, foi alfabetizado, não é? Sabia escrever diferente de Domingos mau tempo, que infelizmente vai acabar na história se enforcando, não é? E deixando João mau tempo com a responsabilidade, né, de trabalhar e trazer o dinheiro para casa já nos seus primeiros anos de vida, não é? Aos 6, 7 anos, João mau tempo precisou pegar na enxada, né? E temos passagens bastante cruéis em Levantado do Chão, não é? Que traz esses episódios para a gente, não é? Por exemplo, naquele trecho em que, passando por uma vizinha, de sua casa, a personagem diz, né, se chocando com a figura de João mau tempo, com a enxada no ombro. Vai, pois, o filho a passar no lusco de um sol, ainda longe, e sai ao caminho a mulher que cansa, e diz-lhe:
Então, João, para onde vais? Responde o dos olhos claros, o João mau tempo. Ora, vou à pedra grande arrancar mato. E a picança? E a picança diz, ai, coitadinho, tu não podes com um enxadão, e o mato é tão grande. Facilmente se vê que é uma conversa de pobres, entre uma mulher feita e um homem no princípio. Então, é nesse homem no princípio que José Saramago vai narrando as desventuras desse personagem que vai constituir a segunda geração da família Maltempo, que é João Maltempo, que não vai deixar de cruzar com as similaridades de todas as outras famílias agrícolas do Alentejo, cujas crianças começam a trabalhar desde cedo, aos 6, 7, 8 anos de idade. Não foi diferente com o João Domingos Serra, em que seu diário também traz diversas descrições de trabalho infantil, não é? E que nos assustam e nos chocam, tanto quanto as descrições que encontramos de João ao tempo em Levantado do Chão, não é? Nessa primeira geração, voltando à primeira geração do mau tempo, não é? A diferença entre Domingos mau tempo e João mau tempo, que por sua vez vai ser alfabetizado e o pai não, são muitas. Não é? Na primeira geração de Domingos mau tempo e Sara da Conceição, eles, praticamente na descrição do seu cotidiano, não existe qualquer tipo de reverberação dos acontecimentos históricos, não é? A se passar ali na primeira metade do século XX. As necessidades mais básicas de sobrevivência é que encobriam esses fatos que eram globalmente importantes, como, por exemplo, a proclamação da República, ou então o golpe militar de 1926, que vai começar a dar poder a Antônio Salazar, que depois vai virar o grande ditador, reger por 48 anos Portugal, não é mesmo? Então, era uma região em que havia um latifúndio monárquico que reprimia material e imaterialmente os trabalhadores agrícolas, não é? E levantado do chão deixa isso muito bem claro, não é? Cito na página 34 da edição Record de 2018 que eu estou usando. O latifúndio percebeu tudo e deixou-se estar. Entre o latifúndio monárquico e o latifúndio republicano não se viam diferenças, e as parecenças eram todas. Ou seja, a impressão, a sensação de permanência, de continuidade, preponderava, não é, na mentalidade e no cotidiano desses trabalhadores que pouco sabiam que aconteciam para além de suas freguesias, de suas aldeias. Né? As vozes dos camponeses alentejanos no início do século XX, então, a exemplo dessa primeira geração, foram praticamente caladas. Não é? Estamos aqui perante vozes ao rés do chão, não é? Como intitula a crônica, uma das crônicas de Folhas Políticas de José Saramago. Mas esse romance de Levantado do Chão de José Saramago, ele se inicia com a República Portuguesa, mas vive em sua maior parte do tempo símbolo no momento da ditadura portuguesa, não é? Iniciada ainda antes do Estado Novo, né? O romance acaba trazendo essa sensação ao leitor de continuidade, não é? E essa sensação de continuidade, com essa sensação de continuidade, a agonia do trabalhador alentejano. Por exemplo, em Levantado do Chão, a chegada da Primeira República é caracterizada dessa forma, na página 138. Então chegou a República, ganhavam os homens 12 ou 13 vinténs, e as mulheres menos da metade, como de costume. Comiam ambos o mesmo pão de bagaço, os mesmos farrapos de couro, os mesmos talos. A República veio despachada de Lisboa, andou de terra em terra pelo telégrafo, se o havia, recomendou-se pela imprensa, se a sabiam ler. Pelo passar de boca em boca, que sempre for mais fácil. O trono caía, o altar dizia que por hora não era este reino o seu mundo. O latifúndio percebeu tudo e deixou-se estar, e um tiro de azeite custava mais de 2.000 réis, 10 vezes a jovem de um homem. Ou seja, o trono caíra e o altar dizia que por hora não era este reino o seu mundo. Traz aqui toda a atenuação do papel da própria igreja nesse calar, nesse silenciar diante das notícias políticas que chegavam da capital.
não é? Então, diante dessas misérias dos trabalhadores, muito bem representada pela primeira geração, de levantado do chão, da família Maltempo, né? Então, registra-se sobretudo a falta de responsabilidade, né? Já desde o Estado republicano, sobre esse quadro social agrário, né? Por permitir que a massa camponesa não tivesse condições mínimas de subsistência, não é? E sempre assegurando aos grandes proprietários, não é, o bom vivant e as más condições aos trabalhadores. É significativo no romance a simbologia que isso toma na própria apresentação do nome dos grandes proprietários, que sempre vão ter a declinação Beck. Não é? Então, em várias páginas, o Saramago vai dizer o quanto que essa perspectiva de continuidade ela também surge na própria identificação dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários, não é? E que vem lá desde Lamberto Horx, alemão, que vai ganhar as terras do rei Dom João, não é? E sempre representando nominalmente pelo sufixo Berto, né? De Lamberto veio o Dagoberto, né? Como diz uma das citações, de Dagoberto nasceu Alberto, de Alberto nasceu Floriberto, e depois vejo Noberto, Berto, Sigisberto, Adalberto, Angiberto, Gilberto, Ansberto, Contraberto. Que admiração é essa, terem tão parecidos nomes? É o mesmo que dizer latifúndio e dono dele. Fecha a citação da página 195 e 96. Você vê que na própria sonoplastia, no próprio som da linguagem, a permanência se expressa, a continuidade se expressa. E é interessante que quando nós vamos aos estudos sociológicos e históricos sobre a família e o poder na região do Alentejo, nós temos constatados esse tipo de continuidade, né, em que as heranças eram sistematicamente e acumulativamente passando de herdeiro para herdeiro. Nesse livro de uma historiadora bastante procurada sobre o assunto, a Maria Antônia Almeida, em Família e Poder no Alentejo, Elites de Avis, de 1886 a 1941, ela diz o seguinte: os nomes das famílias eleitas ou nomeadas para os cargos administrativos locais repetem-se desde pelo menos 1799, sobretudo no caso das famílias Teles, Varela e Lopes, no caso da região de Avis. Detecta, assim, uma grande permanência, intervalada por algumas rupturas circunstanciais e bem curtas. Verifica-se que, na maioria dos casos, não era o chefe da família, o grande proprietário fundiário, que exercia o cargo de presidente da Câmara Municipal ou mesmo de vereador, mas sim seu filho, irmão ou sobrinho, detentor de algum capital cultural. Então, só por aqui, por esse trecho dessa grande investigadora portuguesa, nós vemos o quanto que havia um corredor bastante curto, né, e acessível entre cargos políticos, entre a administração de grandes propriedades, não é, pelo mesmo grupo familiar durante décadas, durante séculos, na região do Alentejo. E essa situação ela é intensamente trazida para a levantada do chão, não é? E percebam aqui que José Saramago, que tem em sua carreira a profissão de jornalista, né, sempre interventor de várias formas em diversos periódicos, ele traz esse fôlego, né, de pesquisa histórico-sociológica sobre a questão agrária na Alentejo para dentro de Levantado do Chão. Saramago foi também um exímio pesquisador, achava que a atividade literária era uma atividade de trabalho que era preciso dedicar bastante esforço, e isso aponta principalmente os seus romances da década de 80, no qual o Levantado do Chão está inserido. Então, não só as memórias individuais dos trabalhadores agrícolas são importantes para podermos desenvolver aqui uma mínima análise de Levantado do Chão, mas também as obras históricas, como a da professora Maria Almeida e do norte-americano Kenneth Maxwell, como já apresentei anteriormente. Não é? Mas, Levantado do Chão, o relatar desse passado agrário e presente surge como uma criação, não é? Uma criação literária, relida, reinterpretada, tendo em vista que o tempo na obra literária é infindável, não é mesmo? É um fluxo contínuo envolvendo diversas memórias, com temporalidades diversas, não é? Diz o próprio Saramago, em Levantado do Chão, num determinado trecho: todos os dias têm a sua história.
Um só minuto levaria anos a contar. O mínimo gesto, o descasque mindinho de uma palavra, de uma sílaba, de um som, para já não falar dos pensamentos, não acabaríamos nunca mais. Ou seja, é exatamente o universo, o micro-universo dos trabalhadores agrícolas que o Levantado está a adentrar. Por mais que protagonize uma única família fictícia, ela é representativa de múltiplas vozes, não é? Há um texto bastante bonito que eu gosto de intitular O Céu de Alentejo, em que o Saramago diz assim: não está ninguém na varanda circular do céu, aquela que por cima do horizonte é o acostumado palanque dos anjos, quando na arena do latifúndio há grandes movimentações. É esse o grande fatal erro dos exércitos celestes, julgarem tudo pela bitola da cruzada. Desprezam as pequenas patrulhas, os destacamentos aventureiros, os voluntários para essa missão, os minúsculos pontinhos, que são dois homens aqui, um além, outro mais adiante, outro mais ainda longe e atrasado, todos convergindo, mesmo quando parecem desviar caminho para um lugar que no céu não tem nome, mas cá embaixo se chama Terra Fria. Fecha a citação. E a Terra Fria do Alentejo, né, que como uma varanda circular do céu, carrega inúmeros pontos individuais viajando, percorrendo toda a Terra, não é? Sendo trabalhadores agrícolas em busca de trabalhos escassos e sazonais, como havia dito antes, era comum um trabalhador ter que percorrer durante dias para chegar ao seu ponto de trabalho, e a pé, não é? Durante dia e noite, cumprindo um trajeto árduo para depois desenvolver um trabalho mais árduo, executar um trabalho mais árduo, não é? Então, está aqui esse céu da Alentejo, representado por minúsculos pontinhos como vagalumes ou estrelas do céu, que representam cada família do Alentejo, que está aqui sendo representada e denunciada, né, aqui no levantado do chão. E para poder abrigar esses pontinhos minúsculos, como eu já havia dito também, Saramago não hesitou em conviver com diversas outras vozes que faziam parte desse contexto. Não é mesmo? A segunda geração, como eu havia dito, já não vai ser mais uma geração de personagens, a exemplo de João Maltempo, que vivia ao resto do chão. Vai ser uma segunda geração representativa da época das perguntas, do questionamento. Mesmo. E João Maltempo vai ser o personagem e sua mulher Faustina vai ser um casal de personagens representativos desse novo questionário, certo? Personagens que não vão, como Domingos Maltempo, cair na tristeza. Vão ser personagens que, cujo sofrimento vão dar oportunidade para eles. Infelizmente, o sofrimento vai dar oportunidade para eles se conscientizarem das más condições às quais eles eram submetidos, não é? Então, no decorrer do romance, os personagens vão se envolvendo física e psicologicamente em lutas por melhores condições, né? Como, por exemplo, a defesa do aumento do salário, né? Não aceitar mais a jornada de 25 escudos, né? E defender uma jornada de 30 ou mais escudos. Não trabalhar por menos, não trabalhar mais de sol a sol, né? Trabalhando, às vezes, até 18 horas e descansando 6 ou, às vezes, nem isso, tendo em vista que trajetos demoravam, às vezes, dias para serem percorridos até o ponto de trabalho. Então, a segunda geração vai começar a perceber as alianças entre a igreja e o Estado, principalmente, né, que se revelam na história sem nenhum pudor. Né? Ambos garantem ali a preservação da situação dos privilégios dos grandes latifundiários, né, e exercendo ali um completo terrorismo moral e físico sobre os trabalhadores religiosos, visto que, como representa o personagem Padre Agamedes, a igreja estava atenta na operação de silenciar politicamente esses trabalhadores, né? Então, o período de penúria vai acabar levando Domingos Maltempo ao suicídio e Sara da Conceição, casal da primeira geração, ao manicômio. Mas vai levar João Maltempo a um estágio de maior consciência e assim sucessivamente. Não é? João Maltempo vai representar uma gleba de trabalhadores que, mesmo diante de um cenário extremamente opressor,
né, vão lutar por melhores salários, né? Por exemplo, tem um trecho na página 34 que diz assim: houve aí trabalhadores que se juntaram inocentes e foram ao administrador do conselho pedir melhores condições de vida. Ou então na página 35, na seguinte, em que diz: a carta significou um evento mau de insurreição, um rosnar de lobo acuado e faminto, que grande dano causaria se viesse a transformar-se em exercício de bens. E uma carta para tentar bloquear, aqui, diga-se de passagem, o aumento do salário dos trabalhadores, não é? Então, essas outras lutas vão sendo cada vez mais intensificadas, né? E representando aí o personagem João Maltempo se envolvendo cada vez mais com reuniões secretas, né? Com reuniões para discutir a organização dos trabalhadores na luta por essas melhores condições de trabalho. E é isso, no decorrer do romance, os camponeses eles vão também, consequentemente, sofrer cada vez mais atrocidades, né? Vão ter que fugir das polícias, né? Da GNR, da Guarda Republicana e da PIDE, né? Que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, né? E a obra traz como significativa desse período a tortura, não é? A opressão política e as más condições de trabalho. Condições essas que vão se acentuar durante o período salazarista. Não é? Há diversos analistas do período salazarista que chegam à conclusão que o período ditatorial foi um capitalismo monopolista, porque mesmo com a nacionalização de todos os setores, essa nacionalização canalizou as vendas ao mercado internacional, ou seja, completamente focado nas demandas internacionais mais lucrativas e não nas necessidades nacionais da sua população, principalmente agrária. E essas condições elas se espalham pelas obras dos diários dos trabalhadores agrícolas, não é? Como, por exemplo, do Silvestre Catarro, um daqueles a quem Levantado do Chão foi dedicado, e ele diz assim, por exemplo, em 77, no tempo do fascismo, a gente só ganhava mais uma coisa, quando era das secas. Éramos obrigados a fazer dívidas no inverno e apenas no verão é que as podíamos pagar. Nessa altura, os patrões punham uns a trabalhar uma semana e outros parados, para conseguirem fazer trabalhadores, desculpem, tudo o que queriam. Os grandes lavradores falavam com o presidente da Câmara e ele tinha tudo de atuar como esses capitalistas queriam, pois os próprios diziam que empregados como ele havia muitos. E se por acaso não servia, saía ou entrava outro para presidente. Os trabalhadores passavam mal. Recorríamos à casa do povo, mas ela nunca resolvia nada. Ficava sempre para a semana, que agora já não merece a pena. Então, entre esses outros trechos, a gente tem registrado, né, essas más condições dos trabalhadores. Quando a gente entra, por exemplo, em contato com os estudos do professor de História Econômica da Universidade de Évora, o professor Helder Fonseca, a gente entra em contato sobre as transições econômicas, né, de produtos agrários que Portugal fazia durante o período salazarista, e a gente vê que realmente muitas vezes, na massacrante parte dos momentos, né, do período agrário, durante a ditadura, as demandas foram controladas somente para o mercado internacional, deixando à deriva e sem trabalho milhares de trabalhadores, principalmente na região do Alentejo, que é, como eu disse, a região sul de Portugal, que concentra a existência de latifúndios. Então, levantado do chão, página a página, essa situação está muito bem descrita e representada literariamente, não é? Então, como eu disse, se intensificou o número de lutas, de intervenções dos trabalhadores pedindo por salários mais baixos, por exemplo, mas aumentou a repressão com as polícias do Salazar tentando coibir qualquer tipo de manifestação. Então, o romance, por exemplo, Levantado do Chão, traz como um exemplo histórico bastante significativo, que é a tortura de um operário histórico, um operário agrícola histórico, que é o Germano Santos Vidigal, né, que foi um operário líder do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil,
e ele foi assassinado com esmagamento dos testículos depois de 3 dias de tortura no posto da GNR, da Guarda Nacional, né, republicana. E isso foi em 1945, não é? Em Saramago, essa descrição ela vai vir de forma bastante detalhada também para o seu leitor, claro que recriada ali na atenção das outras vozes que criativamente participam do texto, né? Essa descrição não deixa de compactuar com aquilo que também faz parte da memória coletiva dos trabalhadores agrícolas que também registraram esses momentos de tortura de Germano Santos Vidigal, que ficou conhecida por todo o Alentejo. Em Levantado do Chão, na página 121, o narrador descreve o seguinte: já levaram o corpo, Escarpo e Escarrilho, que eram os policiais, não é, os torturadores, arrumam a ferramenta do ofício, o cacete, o vergalho, esfregam os nós dos dedos, inspecionam biqueiras e tapões. Não fosse ter ficado agarrado fio de roupa ou mancha de sangue que denuncia aos olhos agudíssimos do detetive Sherlock Holmes a fraqueza do álibi e o desencontro das obras. Mas não há perigo. Holmes está morto e enterrado, tão morto como Germano Santos Vidigal, tão enterrado como não tarda que este esteja. E sobre estes casos hão de passar os anos, e há de pesar o silêncio até que as formigas tomem o dom da palavra e digam a verdade, toda a verdade, e só a verdade. Fecha a citação. Quando vamos para as memórias de Silvestre Catarro, temos, por exemplo, o seguinte registro sobre Germano Vidigal. Enfim, o que este amigo disse e o que eu estou a dizer fazem parte de acontecimentos passados em Montemoro Novo. Houve muita gente presa. Este povo foi muito maltratado. O Germano Vidigal foi morto a pancada no quartel da GNR em 45. O José Benino dos Santos, a quem o Levantado do Chão dedica, né, foi morto a tiro ali na praça em 58. Não é? Tudo isso foi provocado pelos grandes agrários. É preciso acrescentar que as torturas ao Germano Vidigal foram de tal modo grandes que ele tinha os testículos desfeitos. Sim, foram de tal maneira duras e terríveis. Eu nem sabia que o camarada estava preso. Pensava que eles não tinham conseguido apanhar mais ninguém. Os pites deram-lhe pontapés nas partes, que apanharam em cheio, até o arruinarem. A gente soube da morte deles em Caxias, uns dias depois, por uns camaradas que estiveram presos aqui na mesma altura e foram depois para lá. Fomos em 2 levadas. Quando correu a notícia, foi a laia de querer fazer acreditar que ele se tinha enforcado. Isso o tal agente Barros, mais o tal Carrilho, vejam bem, o tal Carrilho e o Rui Pessoa, que ele tinham feito umas torturas. Os camaradas depois é que nos contaram como foi na realidade. Então, em 77, disse Silvestre Catarro, disse que os camaradas é que me contaram o que foi que aconteceu na realidade. Né? 3 dias de tortura seguido de esmagamento de testículos. Né? E dessa memória coletiva oral, houve uma transposição literária para dentro do romance, né? Especificamente na página, né? No trecho da página 169, em que o narrador de Saramago, de Levantado do Chão, diz assim: agora mesmo caindo dos homens, fica ao nível das formigas. Não sabemos se as vê. Esse é o Germano Vidigal caído no chão, não é? Mas vêm-nos elas, as formigas. E tantas serão as vezes que ele cairá, que por fim lhe terão decorado o rosto, a cor do cabelo e dos olhos, o desenho da orelha, o arco escuro da sobrancelha, a sombra tão branda da comissura da boca, e de tudo isso mais tarde se farão longas conversas no formigueiro para a ilustração das gerações futuras. Que os novos e úteis saberem que vai pelo mundo. Que aos novos é útil saberem que vai pelo mundo. Caiu o homem, e logo os outros o levantaram de para o chão. Gritaram-lhe cada um de seu lado 2 perguntas diferentes. Como seria possível dar as respostas, mesmo querendo dá-las? E não é caso, porque o homem que caiu e foi levantado irá morrer, sem dizer uma palavra que seja. E aqui há nada mais, nada menos do que a própria cena da morte, né, de Vidigal, de Germano Santos Vidigal, não é? Que tristemente é torturado até a morte, não é? E o próprio narrador do Saramago diz, né, diga lá, doutor Romano, se alguém tem aqui um arame enrolado 2 vezes no seu próprio pescoço,
uma ponte presa no prego acima da cabeça. E se o arame está tenso por causa do peso mesmo, que parcial do corpo, trata-se, sem dúvida nenhuma, tecnicamente de enforcamento. E, ironicamente, o narrador de Saramago aqui concorda, né, ironicamente concorda com a conclusão das autoridades policiais de que o líder grevista, o líder sindical, tinha se enforcado quando, na verdade, tinha morrido por tortura. Esse fingimento, esse falseamento da perícia policial foi algo veiculado nos jornais da época e só sabia o contrário a informação que era compartilhada entre os trabalhadores locais. Então, essa informação local, ela vem em cheio para as páginas de Levantado do Chão e faz com que o narrador de Saramago trabalhe ironicamente sobre os resultados documentais da perícia policial. Não é? Só que sem essa memória compartilhada dos trabalhadores, a gente não consegue enxergar de fato a fonte de Saramago para compor essa ironia. E o que pode nos levar à interpretação apressada de que a ironia vem somente da parte da imaginação criadora do escritor, quando, na verdade, a ironia vem trazer uma notícia para a gente, né, de uma morte por tortura, a partir das informações compartilhadas, por uma memória compartilhada entre os trabalhadores agrícolas, que Saramago conviveu com no Alentejo na década de 70. Não é? Então, isso é um exemplo para mostrar para vocês como que documentalmente e literariamente há fios compositivos muito satisfatórios e significativos, né, nas malhas textuais de Levantado do Chão. Então, é importante a gente trabalhar com Levantado do Chão junto com aquilo que a crítica genética francesa chama de prototextos, né, que são nada mais nada menos do que as obras que fazem parte do universo de composição de uma dada obra literária. E essas memórias individuais de trabalhadores agrícolas, historiadores sobre a questão agrária alentejana, nada mais nada menos são do que essas obras prototextuais. E estamos tentando aqui utilizar bem esse material para dar oportunidade a vocês de escutar uma fala com uma análise mais substancial sobre o Levantado do Chão. Como já foi falado, Levantado do Chão já foi um livro bastante estudado. Isso não prova que isso não quer dizer que há muito ainda por estudar, não é? Haja visto essas memórias aqui individuais de trabalhadores agrícolas ainda pouco conhecidas, por mais que apresentada na parte de dedicatória do livro que estamos a trabalhar. Então, na terceira geração, na segunda geração, perdoem, de João Maltempo e Faustina, vai ser o tempo que vai se intensificar, como eu disse, as lutas e a repressão, não é? No Levantado do Chão, a gente consegue registrar um momento que é significativo desse momento de repressão e de luta, não é? Ao dar corpo ficcional aos relatos verídicos, não é? Dessa geração de meados do século XX, que lutou muito e sofreu muita repressão, o narrador de Levantado do Chão nos apresenta um João Maltempo, bastante lutador e articulador das primeiras greves gerais dos camponeses alentejanos. É lá que ele vai conhecer, por exemplo, Miguel Espada, personagem esse que vai casar com uma de suas filhas, a Gracinda Maltempo. Não é? Então, com seu futuro sogro, Miguel Espada, João Maltempo cita Levantado do Chão. João Maltempo, me desculpem, ele cita caça os trabalhadores que andam incitando, junto com outros 32 camponeses, desculpem, João Maltempo acaba sendo preso e levado para Lisboa, amarrado por cordas e vigiado pela guarda, não é? Cita uma parte de Levantado do Chão. Caça aos trabalhadores, a polícia caça aos trabalhadores que andam incitando os outros à rebelião e greve, deixando os trabalhos agrícolas parados e o gado sem pastores. Assim, os levaram, como a régua de burros alargados de açoites, pancadas e de chotes vagos. Fecha a citação. Então, há dias determinantemente marcados, não é? Levantado do Chão pela presença da guarda no campo, né? Em Montemor, principalmente em Ávila, onde os camponeses, em alguns momentos, ao saírem de suas casas, se novamente Levantado do Chão, casas dos palheiros, dos lugares do gado,
recebem no peito o peitoral dos cavalos, e nas costas, por enquanto, pranchadas, até que Ferrabras, excitado como boi picado de mosca, roda o punho do sábio, e cerce, corta, talha, pica, cego de raiva, porque não sabe. Porque não sabe. Fecha a citação. A tropa, a polícia salazarista, não sabe o que faz. Né? Essa inconsciência não é só da alienação operada sobre os trabalhadores, mas também sobre a polícia. Né? Então, nesse cenário de violência, os campos de cultivo são comparados a campos de morte, campos de concentração, muitas vezes, não é? Onde os menos resistentes vão sucumbir como numa guerra, não é? Que a gente está vivendo agora, entre Rússia e Ucrânia. Portanto, a violência institucional, não é? Cometida, é uma marca muito explícita em levantado do chão, não é? Por representar um governo que faz da insensatez, da prontidão do Estado em atender somente os vetos. Uma marca do século XX, uma marca da ditadura salazarista, o qual a Revolução de Abril vai lutar contra, não é? E na demarcação desse terreno de brutalidades, os torturadores de Germano Santos Vidigal e João Maltempo são chamados escravo inescarrível, não é? E como eu citei para vocês na obra, nas memórias do Silvestre Catarro, o nome do policial era Carrilho, entende? E de Carrilho para Escarro e Escarrilho não há muitas distâncias, não é? Não há muitas distâncias nominais e por essa curta distância a gente pode medir a curta distância que há também de levantado do chão para essas memórias, não é? Individuais de trabalhadores vários com quem Saramago convivera e cujas memórias ele consultara. Então, nessa crescente luta contra um Estado punitivo, não é? A gente tem a aproximação de levantado do chão das inúmeras torturas que sofriam, por exemplo, o João Domingos Serra, aquele que em primeiro dedica Saramago levantado do chão, e aí as cenas de torturas aqui chocantes nesse diário, não é? O próprio João Domingos Serra fala: como foi possível resistir tanto tempo sem ter alimento, descanso e sono da primeira necessidade? Ele descreve aqui a tortura do sono, né, em que eles ficavam em média 16 ou 18 dias sem dormir. Ao fim de 48 horas, eu pedi de acordo de mim e me levantei. Então veio um guarda da PID a dizer-me: vá comer alguma coisa, que está o almoço ali na prateleira. Tudo na prisão era feito em castigos. Nas celas comíamos de pé voltados para uma parede. Como eu era baixo, não chegava à tábua. Tinha de me pôr nos bicos dos pés para chegar com a boca próximo do prato de comida. Enfim, são barbaridades atrás de barbaridades, não é? Ele diz assim, na página anterior que eu estava lendo ainda, na página 160 da edição da Fundação José Saramago, que do Forte do Caxias fui transferido para o Aljube. Fui ser isolado nas celas. Estive lá 30 dias sem ver sol nem claridade do dia. 30 dias incomunicável. Nestes 30 dias sofri amarguras de profunda emoção, tristezas, esgotamentos físicos, torturas, quer nas celas, quer na brigada da PID. Enfim, são experiências e mais experiências que não deixam de estar presentes e levantados do chão até os seus últimos e mínimos detalhes. Por exemplo, é comum a gente encontrar críticos estudiosos de levantado do chão que falam, por exemplo, o protagonismo que ganha a figura da formiga em alguns momentos de tortura, por serem as únicas testemunhas possíveis das torturas secretas do Salazar, dizem que isso é completamente derivado de uma imaginação criadora de José Saramago. Sim, sem dúvida nenhuma, José Saramago aproveita a figura da formiga para poder descrever o testemunho desses ambientes de tortura. Porém, a presença das formigas como companheiras dos torturados é algo que ele retira das próprias memórias desses trabalhadores violentados, né? Como João Domingos Serra, como o Silvestre Catarro e João Machado. Então, em João Domingos Serra, no diário mais volumoso, é que a gente tem, por exemplo, um trecho bastante curioso nesse sentido. Ele diz assim: imediatamente fui metido numa casa com uma cela, que tinha uma tarimba, uma esteira e um bandário de mantas, e uma dura grande de água quente para não me constipar. Seria boa essa e os habitantes desta casa escura, que eram as formigas, um formigueiro enorme de formigas argentinas. Então, a partir disso, nessa cela isolada, João Domingos Serra vai sempre
descrever a formiga como uma companheira que ele tinha de cela, a única, né? E a simbologia da formiga, muito presente em José Saramago, não deixa de compactuar com a presença desse inseto nessa e em outras memórias dos trabalhadores agrícolas, que viveram isolados por semanas, por dias, semanas e meses, ao ponto de achar na formiga uma forma de escape, uma forma de conforto, de não estar sozinho no mundo, não é? Imagine só o sofrimento. Então, seguindo na nossa leitura e indo para a parte final da nossa análise de Levantado do Chão, temos, com João Maltempo, diante de todas essas lutas e opressões, um segundo ciclo da família Maltempo de maturidade dos camponeses, não é? Mostrando-se como a metonímia de um povo que está aprendendo a se levantar do chão, não é? Como diz o próprio título. Então, vimos que com a primeira geração começamos ao resto do chão, para depois com a segunda geração começarmos a ter um grupo de camponeses que, enfim, começasse a questionar e a lutar por uma vida melhor, não é mesmo? Não haveria outra forma de dar voz à nossa campesina se não fosse deixando elas falarem, né? A partir de vírgulas inúmeras, dando espaço e abertura para inúmeras vozes e memórias de trabalhadores adentrarem, percorrerem e extrapolarem a memória dentro do texto de Levantado do Chão, não é? O recurso da memória é bastante utilizado, vimos aqui por Saramago, para poder compor uma imagem da questão agrária portuguesa em Levantado do Chão, não é? Inferindo sobre a realidade e a imaginação campesina, não é? E reinterpretando com essa matéria o passado o passado e a tradição dessa luta, não é? Quando, na verdade, os registros oficiais ou oficiosos, como gosta de falar Ana Paula Arnaud, da Universidade de Coimbra, silenciam toda a violência moral, não é? Todas as lutas, como as greves de 58, onde morreu José Benigno dos Santos, e a conquista da jornada de 8 horas em 1962, pouquíssimo veiculado pelos jornais da época. Então, já na terceira geração, ou seja, nos filhos que vão compor, vai ser composto pelos filhos de João Maltempo e Faustina, vai ser o Antônio Maltempo, a Amélia Maltempo e a Gracina Maltempo, com seu marido Manuel Espada, nós já temos um tempo das cabeças levantadas. Não é mais só aquela formiga ou aquele trabalhador que, semeando e lavrando, olhava para o chão. Agora é aquele trabalhador que levanta para o alto, não é? E conversa com os outros, que se organizam, que olham para a sua realidade com mais atenção, com mais preocupação e consciência. Então, se no início do romance a voz do narrador denuncia a ordem estabelecida, em tom de protesto, ele denuncia em tom de protesto, depois, com os personagens, ele consegue compor esse tom de protesto, não é? O tom de protesto extrapola a instância narrativa e começa a adentrar na própria fala dos personagens, não é? Então, os personagens começam a perceber a realidade no qual estão inseridos e confrontando-a efetivamente, não é? Com a sua própria voz. Manuel Espada, como eu disse, é um exímio exemplo desse tipo de personagem, não é? O próprio sobrenome dele já remete à luta ou ao conflito, não é mesmo? Ele foi um dos primeiros na história de Levantado do Chão a se rebelar e a organizar, junto com João Maltempo, os trabalhadores contra as condições degradantes de mão de obra, não é? Chegando a abandonar, por exemplo, o trabalho diante do próprio capataz. Parece que, por exemplo, atenção nesse trecho de Levantado do Chão, que se passa essa cena. Os ceifeiros endireitam-se e começam a ouvir os nomes. Custódio Cação, Sigismundo Canastro, Manuel Espada, Damião Canelas, João Maltempo. No rancho em que estamos, são estes os amotinadores, os outros arrebanham-nos a esta mesma hora. Então, aqui nessa cena, o capataz está chamando o nome daqueles amotinadores que, em dias atrás, haviam abandonado o trabalho, né, pelas condições a que eles estavam sendo oferecidos esse trabalho. Então, é claro que, evidentemente, não se trata ainda, com esses personagens, de uma rebelião de grandes proporções, como vão ser as greves do início da década de 60. Né? Mas já é uma pequena reação que vai provocar a revolta dos trabalhadores e uma consciência maior, né, entre outros grevistas que vão denunciando, né, essas condições degradantes de trabalho. E mais um trecho
significativo de Levantado do Chão, que descreve essas condições, está na página 116, que diz assim: então vocês, seus malandros, na voz do capataz e dos latifundiários, não é? Não tem vergonha nessa cara. Vão passar o mar ao outro lado, costa de África com vocês, para aprenderem a respeitar aqueles que mandam. E para aqui Manuel Espada. E daí o interrogatório começou. E aí vem sucessivas cenas de interrogatório desses personagens, né, de João Maltempo, de Manuel Espada, não é? E essa luta vai perdurar por toda a segunda geração, Maltempo, fazendo com que os seus filhos, o Antônio, a Leacinda e a Amélia, herdem essa luta. E herdem juntamente, e infelizmente, toda essa repressão, não é? Antônio Maltempo, o seu filho mais velho, ele é o segundo, eu acho que o mais velho é a Gracinda, né? Mas um dos mais velhos, ele é um representante dessa terceira geração e ele assume um papel bastante simbólico junto com o Sigismundo Canasto, um outro personagem de fora dessa família que faz parte da organização grevista dos trabalhadores. Juntos, os dois, eles cumprem um papel de narrador e contador de causos, não é? É neles que o Saramago vai botar aquelas inúmeras historietas e expressões populares que ele ouvira lá no Alentejo, em 1976, e é por meio desses personagens que ele vai colocar essas falas registradas, né, essas expressões historietas registradas, para funcionar, né? Por exemplo, num trecho de Levantado do Chão que diz assim: fez Antônio Maltempo uma pausa, bebe um gole curto de vinho para falar melhor, limpa a boca, as costas da mão, não há guardanapo mais natural, e torna a dizer: acham eles que, passando nós fome nas nossas terras, nos devemos sujeitar a tudo. Mas aí é que se engana. Fecha a citação. O Antônio Maltempo, filho de João, ele não vai ser escolarizado que nem o pai, né? Mas mesmo assim ele consegue, por meio dessas historietas e expressões populares, chegar a uma análise crítica das injustiças sociais que ele convive com, né, na região do Alentejo. Então, ele recusando-se aceitar passivamente como verdade o discurso da tríplice ideologia, né, igreja, Estado e latifúndio, ele conta causos e mais causos, compartilhando todas essas expressões e essas ideias com toda a sua família, ajudando a conscientizar mais a população perante as lutas que em curso e as que estão por vir, não é? Então, de parábolas narradas, como, por exemplo, a famosa parábola da lebre, que lê jornal, não é? São lebres que distraidamente leem jornais largados na beira das estradas e que acabam por ser atropelada, né? Ou então tem o caso do coelho preso por uma orelha e depois libertado. E são todos casos muito significativos, por exemplo, a da lebre, para a gente entender a opressão que esses trabalhadores sofriam nessa região. Uma lebre que é atropelada porque está parada na estrada, além de um jornal aberto no chão, quer dizer, entre outras palavras, que quem tenta se informar morre, não é? E por aí, por entre essas e outras possibilidades de interpretação, a gente vai vendo como que essas parábolas, elas são fortíssimas e possuem um cunho crítico e denunciativo muito forte das baixas condições sociais daquela época, naquela região, não é? Então, tem um trecho em Levantado do Chão que situa essa parábola e que diz assim, na página, lá no final do livro, já na página 282, daí a pouco aparece a primeira lebre, aos saltos, morde além, trinca por este lado e de repente fica com as orelhas espetadas. Viu o jornal. Que faz ela, coitada, nem desconfia, vai naquela ânsia de saber as notícias, corre para o jornal e começa a ler. É uma lebre feliz e contente, não escapa uma linha, mas eis senão quando chega o nariz ao montinho da pimenta e funda. E que é o que acontece? O que é que acontece? O mesmo que lhe aconteceria a si, se lá estivesse. Espirra, bate com a cabeça na pedra e morre. E depois é só ir buscar lá. Mas querendo, passa-se por lá umas horas mais tarde. E então é um cinturão de lebres. Atrás de uma foi a outra. E é o que tem. São muito curiosos. Não podem ver no jornal. Então está aqui, metaforicamente, Saramago nos apontando que sempre depois de uma lebre vem a outra. Por mais que matem as lebres, elas vão cada vez mais aumentar de número. Elas vão cada vez mais se remeter à estrada e ler os jornais para se informar mais, se conscientizar mais e ler mais. A luta é interminável e inevitável, não é? Então, conforme suscita essa história contada por Antônio, nesse trecho citado de Levantado do Chão, haverá um tempo em que a curiosidade não será mais cobrada nem punida,
não é? As lebres deixarão de ser lebres e virarão trabalhadores conscientes, livres de tortura, não é? Livres de opressão. Então, está aqui a terceira geração ainda lutando como lebres, né, que leem jornais com risco de serem mortos. Mas com a quarta geração seguida, que vai contemplar o período da Revolução do 25 de abril de 1974, já não mais estaremos no tempo das lebres furiosas, estaremos no tempo das lutas e da reforma agrária, não é? E essa quarta geração, ela é representada pela filha de Gracinda Maltempo e Manuel Espada, que é a Maria Adelaide Espada, né? Nominalmente falando, mais curioso aqui é percebermos que a Maria Adelaide não vai mais carregar o fardo, nominalmente falando, não vai mais carregar o fardo da família Maltempo, não vai mais carregar o nome Maltempo, não é? Ao optar por Espada, o personagem acaba sendo constituída por uma simbologia de luta, por uma simbologia de não mais mau tempo, mas de bom tempo, não é mesmo? Então, na quarta geração de Maria Adelaide Espada, o questionamento das condições do corpo que se fez para viver leva personagens como a Maria Adelaide a viver como Cito Saramago, se tivesse vivido sempre com os seus antecedentes tivessem vivido sempre com os olhos fechados e que agora, enfim, estivesse aberto. Primeiro tem que saber o que é a luz. São coisas que sempre levam mais tempo e mais tempo para explicar do que a sentir. Fecha a citação. Então, a revelação de Maria Adelaide, né, situada já no final de Levantado do Chão, corresponde ao fato de que a neta de João Maltempo já se encontra liberta dessa traumática herança política da família, não é? E passa a compreender os fatos e as repressões sofridas, não é? E por isso, após a morte de João Maltempo, que é uma cena bastante triste do livro, a Maria Adelaide torna-se um eixo de um tempo novo, não é? Isso o próprio narrador da obra diz lá na página 350, bem no finalzinho mesmo da obra. Diz assim: o eixo do tempo novo. Maria Adelaide torna-se o eixo do tempo novo. O que justificará, por exemplo, que o capítulo que narra abril de 74 se inicie situando no trabalho, na família e na ação revolucionária. Fecha a citação. Então, gente, trata-se do tempo da consciência e da luz, que vão iluminando, né? Não mais com a parta luz do vagalume, lá do início da história, que iluminava os caminhos noturnos dos antigos trabalhadores agrícolas, que tinham que percorrer dias e noites para chegar ao ponto de trabalho ou voltar para casa. Mas é o tempo da luz, o tempo em que o chão está levantado, não é? Não de uma luta terminada, mas uma luta que está em curso, não é? Eu acho que essa é, na verdade, a grande diferença de Levantado do Chão. Os diversos romances neorrealistas de meados do século XX, que tratam também o tema da questão agrária portuguesa. Porque, enquanto em livros, por exemplo, do Tavares Rodrigues, do Redol, a gente ainda vê muito intenso a representação de uma esperança ainda bastante meritocrática, né, que depende só do esforço de trabalho, né, dos operários agrícolas, né, a sua promoção depende de si próprio, né, do esforço de trabalho. Essa mensagem ela já não está mais implícita ou explícita Levantado do Chão. A esperança em Saramago é uma esperança de luta. Até porque, lembremos que em 1976 e mesmo em 1977, as primeiras conquistas e vitórias dos 2 primeiros anos de Revolução já estavam começando a ser desfeitas pela liderança governativa do Partido Socialista, não é? Tendo aí o político Mário Soares como um dos grandes representantes. Então, quando o Saramago convive com os trabalhadores agrícolas no Alentejo em 76, ele já estava vivendo um tempo de ressentimento e medo de que a reforma agrária, recentemente iniciada, começasse a ser desfeita, com as terras agora pertencidas aos trabalhadores sendo devolvidas aos antigos grandes proprietários. Que foi o que de fato aconteceu ao longo da década de 70 e 80, infelizmente. Não é? Fazendo de Levantado do Chão uma obra bastante, ainda sempre atual, principalmente em Portugal. Não é? Já que é um português falando de portugueses, não é, gente? Então, a diferença de Levantado do Chão para os neorrealistas, que é uma comparação bastante levantada quando tratam dessa obra, é algo que é inevitável a gente tratar aqui mesmo brevemente.
tá? Porque, como Saramago diz, Levantado do Chão pode ser visto como uma obra neorrealista, porque traz o tema da questão agrária, né, como herança, mas fora do tempo neorrealista, como diz o próprio escritor em muitas entrevistas. Fora do tempo quer dizer que traz outras chaves de criação e de possibilidade de leitura, outras chaves de representação literária da luta dos trabalhadores agrícolas, porque não bastava apenas contar ou representar a opressão e o esforço desses trabalhadores, mas representar literariamente a forma de interagir e se organizar e de se conscientizar, sobretudo, né, das atrocidades do Estado e dos latifundiários, né? Lembremos aí que os neorrealistas produziam em tempos de plena censura. Então, por mais críticos que fossem muitos romances de Redol, por exemplo, não havia um espaço literário pleno para se desenvolver representações sobre essas atrocidades institucionais. Né? Levantado do Chão, em 1980, já teve esse espaço literário de denúncia. Né? Não à toa, na crônica de 77, O Resto do Chão, que está lá em Folhas Políticas, Saramago diz, eu não represento todas as vozes, mas quando eu escrevo, há uma necessidade de representar. Né? Ele já estava denunciando a escrita de Levantado do Chão, né? Para ver como o próprio escritor começou com a primeira geração dos Mau Tempo ao Resto do Chão, para depois se levantar, para depois levantar o que a gente tem hoje aqui com a gente, esse registro de leitura lindíssimo da luta dos trabalhadores agrícolas alentejanos, que é a luta também dos trabalhadores agrícolas de todas as outras partes do planeta. Então, para fechar aqui essa exposição, que já ficou um pouco mais longa, não é? Me desculpem por isso, mas acho que Levantado do Chão merece. Demora-se para levantar do chão, não é? Demora-se para falar dele também. Mas, para terminar, gostaria de citar um último trecho do livro, em que o narrador diz o seguinte: as maiores mudanças dão-se pelo lado de fora, mais estradas e mais automóveis nelas, mais rádios e mais tempo a ouvi-los. Entendê-los é outra habilidade. Mais cervejas e mais gasófias. Porém, quando o homem se deita à noite, ou na sua própria cama, ou na palha do campo, a dor do corpo é a mesma. E muita sorte sua se não está sem trabalho. De mulheres, nem vale a pena falar. Né? Tão constante é o seu fado, de parideiras e animais de carne. Então, é justamente esse trecho aqui, lá do meio do livro, que eu trago para vocês no final, porque, como Maria Adelaide Espada, o tempo de luta não acabou. Com a cooptação empresarial da Revolução de Abril, como se Portugal estivesse voltando às mesmas condições de outrora, durante o período salazarista. E as lutas, a luta dos trabalhadores agrícolas continuam até hoje. Né? Se você hoje pegar, por exemplo, relatos e registros de trabalhadores agrícolas alentejanos, como o Antônio Murteira, ou então, por exemplo, os escritos de Álvaro Cabral, não é mesmo? Os escritos de José Soeiro, todos os trabalhadores agrícolas que fazem parte do Partido, que são dirigentes, muitos são dirigentes do Partido Comunista Português, eles dão relatos, até mesmo estatístico-econômicos, sobre a forma que o Portugal contemporâneo não vem administrando bem a produção agrícola da região, não vem aproveitando bem a mão de obra trabalhadora daquela região. Não é? São praticamente os mesmos percalços políticos, econômicos e sociais que aquela região hoje passa, e continua diminuindo de densidade populacional. Não é? Então, diante do exposto, Saramago teve a sensibilidade de terminar esse romance com uma personagem de sobrenome Espada, justamente para falar que o 25 de abril não operou uma emancipação da massa dos trabalhadores agrícolas, não é mesmo? Logo, ao trazer uma perspectiva mais crítica, né, a respeito de tal movimento revolucionário, a partir da quarta geração dos Mau Tempos, Saramago nos antecipa aspectos que apenas análises mais recentes sobre a Revolução Portuguesa levantam, como as que a gente encontra, por exemplo, em Eduardo Lourenço, no Kenneth Maxwell, que eu já apresentei aqui para vocês, ou mesmo no livro A Revolução dos Cravos, do Lincoln Seco, que também é um historiador bastante revisitado
nas pesquisas, não é? Então, o Saramago trata o movimento revolucionário com o maior rigor crítico possível dentro da obra, não é? Então, a gente vê, diferente dos neorrealistas, a esperança termina em luta, não termina em conquista plena, né, das demandas dos trabalhadores agrícolas. Então, desse modo, o Saramago, por mais que esse processo não tenha sido ainda concluído, ele mostra para a gente as possibilidades, né, de luta e a forma que, de geração em geração, os trabalhadores agrícolas foram se tornando mais conscientes e mais lutadores, mais defensores de suas causas e de seus interesses, não é? Quando na última citação eu reproduzi um trecho em que o narrador diz: estendemos a outra habilidade, mais cervejas e mais gasosas, quer dizer que por mais que o Alentejo esteja se concentrando em produzir refrigerantes e bebidas alcoólicas, é preciso expandir mais os campos abandonados, a massa de trabalhadores sem trabalho. É preciso desenvolver mais o Alentejo. Então, todos esses problemas políticos, econômicos e sociais são trazidos em cada grande levantado do chão, que com um pouco de informação memorial e histórica e econômica, a gente consegue se ater mais pormenorizadamente. Eu espero ter ajudado vocês a fazer isso aqui um pouco hoje, tá bem? Eu peço desculpas pelo tempo prolongado de exposição e até uma próxima oportunidade. Tchau, um abraço.